Bom dia, hoje nós vamos em matemática ver ângulos, tá? Nós vamos utilizar o transferidor, vamos entender um pouquinho dele, vamos aprender a fazer medidas de graus, tá? Com o transferidor, a gente tem desse modelo aqui meia-lua e tem do modelo onde ele é inteiro, é como se fosse essa metade de cima juntando com a de baixo, virando uma bolotinha, tá? Em nossos dias, em nosso dia a dia, podemos encontrar ângulos nas mais variadas situações. Veja o exemplo. Quero que vocês observem aqui, ó, essas coisinhas traçadinhas de vermelho, tá? Ele tá marcando graus, tá? Isso é um ângulo. Então vamos lá. Aqui tem embaixo aqui da cadeira de roda, no relógio e na roda gigante. Todos os ângulos destacados nessa imagem são formados por duas semi-retas. Por que semi-retas? Observe aqui comigo, ó, na roda gigante. Elas partem de um ponto para o infinito. Aqui não é o final, tá? Ela não é um segmento de reta, ela não é um pedaço. Ela parte de um ponto e vai e continua. Aqui, ó, no relógio aqui a mesma coisa. Aqui também, ó, aqui nesse triângulo a gente tem três ângulos, ó, aqui da bolota amarela pra cá e pra cá, dessa outra bolota pra cá e pra cá, dessa outra bolota pra cá e pra cá, tá? Então aqui eu tenho três ângulos. Então, continuando. Todos os ângulos destacados nessa imagem são formados por duas semi-retas e pela região interna delas, pelo lado de dentro. Em qualquer ângulo, a origem comum as duas semi-retas é denominada vértice do ângulo. No ângulo abaixo, o ponto O é o vértice. Então, nós temos aqui, né? Nós temos as duas semi-retas, na qual eu botei aqui, ó, amarelinho e de verdinho para vocês verem. Deixa eu tirar aqui para vocês darem uma olhada. Aqui nós temos, né, esse desenho aqui, onde nós temos duas semi-retas. Aqui por dentro nós temos o ângulo e aqui no biquinho é o vértice, porque o vértice é o encontro dessas duas semi-retas. E como seria o nome dessa primeira semi-reta aqui? Seria AO ou OA, né? A gente já viu que tanto faz vir de um lado para o outro, do outro para o lado. E essa aqui de baixo, né? Então, a gente viu aqui que o nome dessa semi-reta verdinha aqui é OA ou AO. E agora, essazinha amarelinha aqui, ela é BO ou OB. Então, eu olhando isso aqui, se eu perguntar o nome dos lados, são só dois lados, né? Então, vai ser AO e BO. E se eu perguntar qual é o vértice é O. Vamos dizer que eu tivesse aqui, ó, a letrinha F, e se eu tivesse aqui a letrinha H, e aqui eu tivesse a letrinha G. Eu diria que ali os lados são FG e HG, ou ao contrário. E lembrando que aqui em cima receberia aquela setinha para um lado só, porque nós estamos falando de semi-reta. Então, esses são os lados. Também poderia dizer que o lado era GF e GH, né? Nós já vimos que não importa qual lado é. E qual seria o vértice? O vértice seria G, né? Porque é o encontro aqui. Então, a única coisa que eu não poderia dizer aqui, que um dos lados, vamos prestar atenção, porque tem gente voando e depois vai dizer que não entendeu a matéria. Aqui, a única coisa que eu não poderia dizer é que FH são um lado, ou AB. Por que que eu não poderia dizer? Existe alguma reta, alguma semi-reta, algum segmento de reta que esteja ligando o A com o B?
Existe alguma coisa ligando o F ao H? Não tem nada ligando, gente. Se estivesse ligando, ia estar aqui assim, ó. Tuque, aqui no AB, tuque, tem isso? Não. A semi-reta está ligando o F até o G e o H até o G. Vou apagar eles aqui, assim como está ligando o A ao O e o B ao O. Não existe ligação AB. Não tem. Não tem uma ligação. Eles dois estão em polos diferentes, tá? Os lados de um ângulo são as duas semirretas de mesma origem. No ângulo anterior, os lados são OA, OB, como a gente viu aqui, ou vice-versa. Na dança, é possível perceber ângulos relacionados ao giro. Veja alguns giros. Observe aqui, observe essa abertura aqui, ó. Tá vendo? Essa abertura que parece um L, olha como é que é simbolizado o ângulo dentro dele. É um quadradinho, tá? Quando eu tenho um ângulo formado desta forma, no formato de um L bem retinho, vertical e horizontal, eu tenho um ângulo de 90 graus, que eu já vou mostrar a vocês como que a gente vai fazer essa medida com o transferidor, tá bom? Aqui, ó, observando essa abertura aqui, ó, aqui eu já simbolizo o ângulo dessas formas aqui, tá? Eu tenho aqui ângulos de 180 graus e um giro inteiro dá 360. Entre cada uma dessas existem vários graus, gente. Existe 1 grau, 2 graus, 3 graus, 100, 200, tá? Então o grau vai de 0 até 360, onde é o giro completo dele, tá bom? Os giros realizados podem ser associados a ângulos. Quanto maior o giro, maior a abertura do ângulo associado a ele. Agora vamos lá na próxima página. Aqui na sétima questão pediu para a gente investigar onde há ângulos pela escola. Tá? A gente iria, se a gente estivesse na sala de aula, mas em casa também a gente pode observar algumas coisas aonde pode ter ângulos. Por exemplo, lá na escola a gente verificou que tem portas, janelas, corredores, bebedouro, quadro, mesa. Na casa de vocês também, ó, se o sofá for mais quadradinho, o sofá, que seria no caso o braço com um encosto ou com assento, a janela, as mesas, de repente se a cadeira fosse quadrada, ali nós observaríamos ângulos, tá? Vou mostrar aqui um coisinho para vocês. E meu celular descarregou. Então vamos lá, olha, eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Ó. Vamos fazer de conta que isso aqui é a porta da nossa casa. A porta da nossa casa. Então, eu vou observar isso aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho uma semi-reta, aqui eu tenho um segmento de reta, aqui também. Então, eu vou olhar os cantinhos, tá? Os cantinhos. Até mesmo comparado ao chão também. Vou botar outra retinha aqui embaixo, tá? Simbolizando o chão. Vou botar mais comprido aqui. Ok. Então, aqui nós temos os encontros, né? Os vértices, que é onde a gente vai ver os ângulos, tá? Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, porque ele tá retinho. Então, tá aqui, ó, os cantinhos é onde eu vou medir. Como que eu vou medir? Eu pego essa parte de cima, juntando com essa parte lateral e vou fazer a medida do ângulo. Já vou mostrar como a gente vai utilizar isso com o transferidor. A mesma coisa aqui, ó, essa retinha de baixo com essa retinha de cima. Eu vou medir aqui. Deixa eu botar um outro exemplo aqui. Vamos ver aqui o que eu posso botar aqui. Vamos botar aqui um reloginho. Vamos botar aqui um reloginho. Ponteirinho aqui no meio.
Nós vamos botar aqui o ponteiro. Ah, não tem setinha. Não sei se tem uma retinha fininha aqui, né? Mas vamos ver se essa aqui vai... Ó, não, vai ficar ruim. Vamos vamos no tracinho mesmo. Então, ó, eu vou ter o ponteiro menor e vou ter o ponteiro maior, ok? Então, aqui, meus amores, olha, essa aberturinha aqui, ó, que eu fiz uma meia lua, isso é o ângulo, porque eu vou pegar e vou medir aqui e aqui, para saber qual é o tipo do ângulo e qual é a medida dele, ok? Vamos voltar lá pro livro. Vamos lá. Subindo aqui, ó, João... João estava olhando o mar. Indique o giro que João deve dar para caminhar em direção às pedras. Tá vendo que eu fiz aqui tipo uma cruz? Eu dividi em 4 pedaços. Calma um pouquinho. Eu dividi aqui em 4 pedaços essa figura, tá? João iria dar uma volta inteira, ia dar meia... Ó, João daria uma volta inteira... Ou João daria meia volta, ou João daria 1/4 de volta, tá? Resumindo, João daria 180 graus, 300 graus ou 90 graus. 90 graus. Isso aí, seria 90 graus. Vou mostrar agora. Eu quero que vocês escrevam aqui na frente o seguinte. Aqui na frente, uma volta inteira, nós vamos botar 360 graus. Porque a gente não vai trabalhar com essa questão de uma volta, meia volta, 1/4, não. A gente vai trabalhar com os ângulos, tá? Com os ângulos, 180, 90, 20, 30, 40, nada de meia volta, de 1/4 de volta, nada disso, tá? Então, tá aqui, ó, ele daria 90 graus. Como que seria 90 graus? Porque ele tá aqui, ó, ele tá aqui e as pedrinhas estão aqui. Então, ele vai usar só esse quadrante aqui, que é um pedaço de 4, então é 1/4, tá? Que dá 90 graus. Anotem esses valores aí na frente, por gentileza. Agora, se João for dar meia volta, se ele usar a metade, né? O que ele vai ver? Se ele usar a metade, vocês viram que a figura eu dividi em 4 pedaços. Se ele usar a metade, em que ele vai chegar? Qual é a coisa aí que ele vai estar perto? Naquela casinha ali. Isso aí, o nome disso é um quiosque. Então, ele vai chegar no quiosque. Vou dar um tempinho para vocês quebrarem a cabeça aí com a 9ª questão, que é assim, ó, observe o relógio que João encontrou na praia. Escreva o horário que esse relógio vai marcar quando o ponteiro dos minutos, que é o ponteiro maior, der uma volta completa. Qual vai ser o horário? Só para ajudar vocês, aqui tá dando 6:30. O relógio está marcando 6:30. Então, se o ponteiro grande der uma volta inteira, qual vai ser o horário? Na letra B, se ele der meia volta, quer dizer, se ele andar a metade, qual vai ser o horário? E se ele der 1/4 de volta, vocês podem dividir o reloginho em 4, 1/4 vai ser um dos pedacinhos, tipo esse aqui de João. De João aqui eu dividi em 4, um pedacinho vai ser esse pedacinho aqui, para vocês descobrirem qual é o horário. Vamos lá. Vamos ver quais foram os horários que apareceu aí, tá? Então, uma volta completa, o relógio daria 7:30. Tanto faz vocês escreverem assim como assim, tá?
meia volta daria 7 horas e um quarto de volta daria 6h45, né? Porque o ponteiro grande, para dar uma volta inteira, ele ia girar tudo, ia voltar no meia, aqui na meia hora, só que uma hora ia se mudar. Se ele desse meia volta, ele sairia do 6, iria para o 12 e o ponteirinho iria andar também, seria 7 horas. E se ele andasse um quarto, ele sairia do 6 e pararia no 9, que dá 6h45. Alguns livros estão diferentes. Alguns livros, ao invés de analisar o ponteiro dos minutos, tá pedindo para analisar o ponteiro das horas. Então, esse lado de cá, que eu marquei de amarelinho, é para quem no livro está escrito aqui, ó, ponteiro dos minutos. Aqui estão os horários. Para quem o livro está falando ponteiro das horas, é a resposta de roxinho aqui. Alguém pode questionar, tia, mas aqui no ponteiro tá marcando 6h30. Como é que eu vou dar uma volta completa e vai ficar 6h30 de novo? Porque a gente não sabe qual é qual. Um vai ser 6h30 da manhã e o outro vai ser 6h30 da tarde. A gente não sabe ali se o livro tá dizendo que o sol tá nascendo ou se o sol tá se pondo, tá? Então, a gente coloca ali 6h30, que vai dar na mesma coisa. Então, é só vocês conferirem. Aqui, ó, medir um ângulo significa determinar a medida da sua abertura. O ângulo é a abertura, ó. Por exemplo, eu imagino que os meus 2 dedinhos aqui sejam semi-retas, ó. Aqui é uma abertura, aqui é outra abertura, aqui é outra abertura. Eu vou sempre olhar isso aqui, ó. Essa aberturinha dele aqui, é isso que a gente mede como ângulos, tá bom? Então, tá aqui, ó. Para isso, podemos utilizar o transferidor. Tá aqui, o transferidor, aqui, tá? E vocês podem observar no transferidor uma coisa. Tá vendo que vai aqui, começa 0 graus, aí vai 0, 10, 20, 30, 40, 50. Deem uma olhadinha nisso aqui, ó. O transferidor, que é um instrumento que mede os ângulos em graus. Eu aqui dei o exemplo. Olha a forma que a gente mede utilizando o transferidor, tá? Imagina que eu tenho uma figura com esse desenho aqui, que eu acabei de sumir com o outro traço, né? Vamos lá, Jesus de Nazaré. Vamos lá. Vamos dizer que eu tenha essa figura aqui, galera. Tá vendo? Essa figura com essa, eu quero descobrir qual é a medida dela em graus. Deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui foram exemplos que eu tinha colocado, mas já apagou. Como é que eu faço? Tá vendo esse centro aqui que o livro tá mostrando? Dá uma olhadinha aqui que eu vou mostrar aqui no meu como que é. Olha, aqui, ó. Tá vendo aqui? Aqui bem no meio aqui tem um tracinho. Esse tracinho vocês vão encostar na parte de baixo da figura. Eu vou puxar essa figura minha aqui pra cima agora, tá? Pra vocês verem como é que fica. Então, ficaria dessa forma aqui, ó. Se o livro quiser me obedecer. Tá aqui, ó. Eu botaria aqui, que é nesse marco 0. E esse outrozinho aqui, eu iria puxar pra cá, ó. Pra ver quantos graus tem essa abertura. Deixa eu abaixar aqui mais um pouquinho. Agora, esse transferidor tá diferente do nosso, tá? Esse aqui tá com a medida maior em cima e a menor embaixo. A gente vai olhar por dentro, aqui, ó, onde tá a mãozinha do meu cursor, tá? Então, olha aqui, ó, eu botei na medida 0. Qual é a abertura? Tá marcando que número aqui, gente? Na parte de baixo. Na parte de baixo. Eu falei que a parte de cima são as medidas maiores. Eu quero a parte de baixo. Isso. Então, esse ângulo aqui, ele é de 30 graus. Agora, vamos dizer que eu vá mudar a abertura dele, tá?
Eu vou mudar a abertura dele. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui agora, com essa abertura, qual é a medida dele? 60? Isso aí, ó. 60 graus. Agora, vou mexer de novo na medida dele, tá? Na abertura dele. Quanto que tá medindo aqui agora? 90. Isso aí, 90 graus. Vou mexer de novo, pessoal. Vou mexer de novo. Aqui. E agora aqui, tá medindo quanto? 10. Isso aí, 110 graus. Vamos mexer mais uma vezinha, tá? Para ver qual vai ser a medidinha aqui que o nosso ângulo vai marcar. E agora, tá marcando quanto? 150. Isso, 150 graus, muito bem. Então, vocês estão vendo como é que faz? A gente pega o transferidor, olha aqui, a gente pega o transferidor, olha pra minha imagem aqui um pouquinho, galera. Preciso que vou sair daqui rapidinho, para vocês me verem. Olha, tá vendo aqui? O meu transferidor. Vou pegar o meu livro, tá? Então, gente, se eu medir aqui, como eu expliquei, colocando esse tracinho que fica no meio, bem no vértice, eu vou verificar, botando retinho, tá, gente? Eu vou verificar que este ângulo tem uma abertura de 30 graus. 30 graus. Quem não achou 30 graus, mede aí direitinho, tá? Porque, meus amores, além de vocês terem que colocar o vértice, né? O biquinho aqui nesse tracinho, aquela primeira perninha, ó, vou passar a mão aqui na tela. Essa primeira perninha aqui tem que estar bem retinho aqui, ó. Tem que estar bem retinho aqui, tá bom? Tem que estar bem retinho. Então, quem não mediu direitinho, pode ser que essa partezinha de baixo não tenha ficado uma linha retinha, porque ele mede exatamente 30 graus, certinho, tá? Mostra aí, Lucas. Você tá certo, olha, deixa eu ver se eu tô... Então, vamos lá. Na 10ª questão, tá aqui a medida em graus, para vocês poderem conferir. E também, meus amores, vocês podem ter uma noção da seguinte forma, né? Uma abertura menor, ela tem um grau menor. Quanto mais ela vai abrindo, né, maior vai ficando o ângulo, né? Aí a gente vai ver na próxima página 3 tipos de ângulos. A gente vai ver o ângulo reto, obtuso e agudo. Mas nós temos também o ângulo raso, tá? Que aqui não vem falando, mas eu vou mostrar a vocês qual é. Então, tá aqui, já conferiram a letra A e a letra C. Agora eu vou mostrar aqui a B e a D. Eu até circulei aqui, ó, para vocês terem noção que já era a outra parte, tá vendo? Ela é maior, abertura maior, ângulo maior, né? Pequeno e, ó, vai crescendo, né? E agora nós vamos ver, tchananã, a questão 11. Tchananã, tchananã. Olha lá, quem achou 80 graus, era só colocar aquele tracinho no biquinho do vértice, posicionar de forma reta até o zero o tracinho de baixo e vai achar ali, ó, 80 graus certinho. Eu achei isso. Pelo menos eu acertei a 10, né? Mas a 11 eu não consegui fazer. Eu consegui fazer, tio. Vamos lá, agora eu vou subir
para mostrar a 12. Vamos ver. Tchananana, tchananana. Olha o suspense, igual o letreiro de filme subindo. Tchananana. Aí as medidas: 50 graus e 70 graus. Botou ali, ó, biquinho, tracinho. Tá ali, ó, 50. E aqui, 70. Conferido. Então não é tudo. É quase tudo. É 99%. Então vamos lá, agora vamos para a próxima página, tá? Os ângulos retos, como eu falei para vocês, esquece esse negócio de inteiro, meio e um quarto. Isso vai confundir vocês. Vamos gravar em graus, tá? Então, os ângulos retos corresponde à medida de 90 graus. Grifa isso aí para mim. Ó, vamos grifar aqui. Os ângulos retos correspondem à medida de 90 graus. Grifa até correspondem, tá? Veja alguns ângulos retos destacados na imagem. Então, aqui a gente tem, ó, no cantinho da porta, nos cantinhos do sofá, no pezinho dessa bancadinha, olha, neste quadro, nessa parte do blindex da escada, no pé da escada, tá vendo? E geralmente, meus amores, a gente marca o ângulo reto da seguinte forma. Vou relembrar vocês aqui, tá? Isso aqui é um ângulo reto, a abertura. Então, como que a gente marca aqui no cantinho? Geralmente, o ângulo é uma meia-lua, né? Uma meia-lua. O ângulo reto, não. O ângulo reto, ele é um quadradinho. Deixa eu aumentar esse quadradinho que ficou muito ruim. Tá? Não, não é isso aqui que eu quero quadradinho. Isso. Então, o ângulo reto, ó, ele é um quadradinho. Vamos mexer nele. Mais pra cá. E tem um pontinho no meio. Geralmente a gente coloca o pontinho no meio. Muito bem. Tá ali o ângulo reto. Vamos botar um pontinho no meio. Que não ficou muito no meio. Tá? Então o ângulo reto, ele é representado dessa forma. Porque, vamos botar um outro ângulo aqui, só pra gente mostrar. O outro, a gente já utiliza o chamado uma meia-lua, tá? Ó, meu Deus. A gente está estudando sobre medida, mas não tem nada de medida aí, não. Aonde que não tem medida? Lógico que tem, só que é medidas em graus, tá? Meia-lua geralmente é assim. Tá bom? Então, nós vimos o que é importante aqui, que o ângulo reto, ele mede 90 graus. O ângulo reto não mede nem 89, nem 91, ele mede 90. É certinho essa medida dele. Bateu 90, ângulo reto. Agora, vamos observar aqui embaixo, ó. A abertura do ângulo da tesoura é menor que o ângulo reto. Esse ângulo pode ser associado à medida, esquece esse negócio de um quarto, a medida menor de 90 graus. Então, ó, todo ângulo cuja medida... Deixa eu marcar aqui para vocês poderem marcar. Todo ângulo cuja medida, marca que a medida é menor que 90 graus, é chamado de ângulo agudo. Então, vamos botar aqui um exemplo. Vamos botar aqui, ó. De 1 grau. Iônica. Vamos de novo. 1 grau a 89 graus, tá? O ângulo agudo, que é o ângulo que tem a boquinha menor que o ângulo reto, as medidinhas que vão de 1 a 89 são os ângulos menores que o ângulo reto. Então, ele é chamado de ângulo agudo, ok? Agora, nós vamos ver aqui embaixo, ó. A abertura do leque, olha aqui, galera, meia luazinha aqui.
A abertura do leque é maior que o ângulo reto. Esse ângulo pode ser associado, esquece isso aqui, ele vai ser associado com as medidas maiores que 90 graus, tá? Então, as medidas menores que 90 são ângulos agudos. As medidas maiores que 90, vamos dar uma olhada aqui, ó, e vamos grifar. Todo ângulo cuja medida é maior que 90 e menor que 180 é chamado de ângulo obtuso, tá? Ângulo obtuso. Então, a gente vai anotar aqui da seguinte forma, ó, 91 graus a 179 graus. Ô tia, mas por que isso? Porque eu vou fazer um desenhozinho para vocês aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Isso não é um traço. E vou fazer uma meia lua aqui, ó. Ui! Isso aqui, o que que é? Se eu pegar o meu transferidor e for medir, ele vai dar 180 graus certinho. 180 graus. 180 graus é conhecido como ângulo raso, tá? Isso aqui eu tô explicando a vocês só para nível de conhecimento de vocês, tá? Ângulo raso. Esse ângulo que parece uma reta, se você pegar o seu transferidor, você vai ver que ele vai medir de 0 a 180. A medida dele é 180 graus. Então, ele é conhecido como ângulo raso, tá? Mas quais são os ângulos que nós precisamos nos atentar para a gente estudar? Ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Ângulo reto mede certinho 90 graus. Ângulo agudo são os ângulos menores que 90, então vai de 1 a 89. E os obtusos? Os obtusos são maiores que o 90, é como se fosse uma boquinha mais aberta que 90, que vai de 91 graus até 179. Então, o que a gente precisa focar é nisso, tá? De 1 a 89, que é menor, agudo. 90 graus, reto. E de 91 a 179, boquinha maior, nós vamos ter obtuso. Agora, a gente vai para nossa última página, tá? E eu gostaria que vocês utilizassem o transferidor. Quem está com o transferidor, mais uma vez, porque essas duas questões estão pedindo o seguinte... Na 13, use o transferidor para verificar a medida de cada ângulo e depois vocês vão classificar os ângulos. Então, vocês vão medir a letra A, B, C e D. Na primeira linha, quantos graus tem aquele ângulo. E embaixo, se ele é reto, agudo ou obtuso. E na questão número 14, vocês vão desenhar 3 ângulos. Um desenha o ângulo reto, outro agudo e outro obtuso. E no tracinho da frente, vocês vão identificar. Ah, o primeirinho que eu fiz é o reto. Lá na linha escreve reto. Ah, o segundo foi obtuso, obtuso. Ah, o terceiro foi agudo, agudo. Não importa a ordem. Não importa a ordem. Eu quero que vocês desenhem os 3 ângulos identificando na frente. Vamos lá? 3 minutinhos para a gente poder encerrar a nossa aula, tá? Porque nós temos apenas mais 6 minutinhos de aula. Então, aqui, como ficou? Na letra A, 70 graus é um ângulo agudo, porque é menor de 90. Na letra C, nós temos um ângulo reto, que é o de 90 graus. Na letra B, 160 graus é um ângulo maior que 90, então ele é obtuso. E na letra D de dado, nós temos 80 graus, menor que 90, então é um ângulo agudo. Aqui, iria ficar de acordo com o desejo de vocês, desenhando os 3 ângulos, tá? Eu quero um ângulo reto, eu quero um ângulo agudo e eu quero um ângulo obtuso, que significa reto, 90 graus, vocês vão desenhar 90 graus, agudo, a boquinha mais fechada, menor que 90, e o obtuso, a boquinha aberta, maior que 90, tá? E aqui a gente encerra a aula de hoje. Beijo!